A história que está abalando o mundo dos famosos e dos poderosos desse mundo. Se você se interessa por histórias que desvendam os cantos mais sombrios da sociedade, este é um caso que exige a sua atenção. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar. Essa história é uma narrativa que vai muito além de um simples crime, tocando em temas que ressoam profundamente em nosso mundo contemporâneo. Prepare-se para mergulhar em uma teia complexa de poder, dinheiro e segredos que abalou as estruturas do poder global e levantou questões desconfortáveis sobre justiça e impunidade. Este não é apenas um caso de crime real, é um espelho que reflete as falhas sistêmicas que permitem que os mais poderosos operem acima da lei. Vamos desvendar passo a passo a ascensão e a queda de Jeffrey Epstein e o legado de dor e questionamentos que ele deixou para trás. O primeiro pilar desta história é o poder. Não apenas o poder financeiro, mas a influência sutil e penetrante que molda leis, protege figuras proeminentes e silencia a verdade. Durante décadas, uma rede de conexões de elite, que se estendia dos mais altos escalões da política e dos negócios até a realeza e o mundo acadêmico, formou um escudo impenetrável. Este poder não era ostensivo. Era exercido em jantares privados, em ilhas exclusivas e em acordos de bastidores. Era a capacidade de ter acesso irrestrito aos corredores do poder, de manipular narrativas na mídia e, o mais crucial, de garantir que o sistema de justiça olhasse para o outro lado. A história de Epstein é um estudo de caso sobre como a proximidade com a autoridade pode criar uma zona de impunidade, onde as regras que se aplicam a cidadãos comuns simplesmente desaparecem. O segundo pilar é o dinheiro. Bilhões de dólares cuja origem, em grande parte, permanece um mistério. Jeffrey Epstein cultivou uma imagem de gênio financeiro, mas a fonte exata de sua vasta fortuna é nebulosa. O que sabemos é que esse dinheiro foi a ferramenta que tornou tudo possível. Ele financiou um estilo de vida extravagante, com mansões em Nova York, uma ilha particular no Caribe e um jato privado apelidado de Lolita Express. Mas, mais do que isso, o dinheiro foi usado como arma. Transações secretas, pagamentos para silenciar vítimas e acordos judiciais milionários foram apenas a ponta do iceberg. O dinheiro comprou acesso, lealdade e, acima de tudo, silêncio. Ele criou uma estrutura onde as vítimas, muitas vezes de origens humildes, se sentiam impotentes diante de uma máquina financeira projetada para esmagar qualquer um que ousasse desafiá-la. E o terceiro pilar, talvez o mais sombrio de todos, são os segredos. Por anos, os crimes ocorreram à vista de todos, mas foram envoltos em um pacto de silêncio. Acordos de não divulgação, ameaças veladas e uma cultura de cumplicidade garantiram que os segredos permanecessem enterrados. Vítimas eram coagidas a assinar documentos que as impediam de falar, enquanto associados e funcionários eram instruídos a manter uma discrição absoluta. Este véu de segredo não foi acidental. Foi uma estratégia meticulosamente construída para proteger não apenas Epstein, mas todos os que participavam de seu círculo. A quebra desse silêncio, anos depois, não foi apenas um ato de coragem das sobreviventes, mas um evento sísmico que ameaçou expor uma rede inteira de cumplicidade. Mas o tempo eventualmente cobra seu preço. E o castelo de cartas construído sobre poder, dinheiro e segredos começou a desmoronar. E aqui está o que realmente aconteceu. O ponto de virada que trouxe décadas de sussurros para as manchetes do mundo inteiro. Para entender a magnitude do escândalo, precisamos primeiro entender o homem no centro dele. Jeffrey Epstein era um financista enigmático e extremamente bem-sucedido em Nova York. Ele começou sua carreira no banco de investimentos Bear Stearns nos anos 70, mas foi demitido. Pouco depois, fundou sua própria empresa, a J. Epstein & Co., atendendo a uma clientela exclusiva de bilionários.
Sua ascensão foi meteórica e envolta em mistério. Ele se apresentava como um consultor financeiro para os ultra-ricos, mas poucos sabiam exatamente como ele gerava sua fortuna. O que era claro, no entanto, era seu extraordinário poder de networking. Ele se cercou de cientistas renomados, políticos influentes, membros da realeza e celebridades de Hollywood, usando sua riqueza e carisma para se posicionar como um homem indispensável nos círculos da elite global. O mundo que Epstein construiu ruiu publicamente em 6 de julho de 2019. Ao desembarcar de seu jato particular em Nova Jersey, ele foi preso por agentes do FBI. As acusações eram devastadoras: tráfico sexual de menores e conspiração para cometer tráfico sexual. Desta vez, as acusações eram federais, o que significava que o caso seria tratado com a seriedade que muitos sentiram que faltou no passado. A prisão enviou ondas de choque por todo o mundo, pois sinalizava que, talvez, o escudo de poder e influência de Epstein finalmente havia se quebrado. Esta não era a primeira vez que Epstein enfrentava a justiça. Em 2008, na Flórida, ele foi alvo de uma investigação que descobriu dezenas de vítimas. No entanto, o caso terminou de forma chocante. Epstein conseguiu um acordo de não persecução federal, um acordo secreto e extremamente controverso, negociado com o então procurador do ZEWA, Alexander Acosta. Em vez de enfrentar acusações federais que poderiam levar à prisão perpétua, ele se declarou culpado de 2 acusações estaduais de prostituição, cumpriu apenas 13 meses em uma prisão do condado, com privilégios de saída diária para trabalhar, e registrou-se como agressor sexual. Este acordo foi amplamente criticado como uma falha monumental da justiça, um exemplo claro de como a riqueza e as conexões poderiam manipular o sistema legal. Para as vítimas, foi uma traição que as deixou sem justiça por mais uma década. As acusações de 2019 pintaram um quadro ainda mais sombrio. Os promotores federais alegaram que, por vários anos, desde pelo menos 2002, Epstein operava uma vasta e organizada rede de tráfico. O esquema, segundo eles, envolvia o recrutamento de meninas menores de idade para suas residências em Manhattan e Palm Beach. Lá, elas eram abusadas e, em seguida, pagas para recrutar outras meninas, criando um ciclo vicioso de exploração. Esta estrutura piramidal não apenas garantia um fluxo constante de novas vítimas, mas também as tornava cúmplices, dificultando que denunciassem os crimes. Impulsionadas pela nova investigação e pela coragem umas das outras, dezenas de vítimas, agora mulheres adultas, se apresentaram publicamente. Elas deram depoimentos emocionados e detalhados em tribunal, descrevendo o abuso que sofreram e o impacto duradouro em suas vidas. Suas vozes, por tanto tempo silenciadas, finalmente estavam sendo ouvidas em um palco nacional. Elas não eram mais estatísticas anônimas, eram mulheres com nomes, rostos e histórias, determinadas a buscar a justiça que lhes foi negada por tanto tempo. O julgamento de Jeffrey Epstein, no entanto, nunca aconteceu. Em 10 de agosto de 2019, pouco mais de um mês após sua prisão, ele foi encontrado morto em sua cela no Metropolitan Correctional Center, em Nova York. A causa oficial da morte foi declarada como suicídio por enforcamento. Contudo, dadas as circunstâncias, a falha das câmeras de segurança, os guardas que supostamente dormiram em serviço e a natureza de alto perfil do prisioneiro, a sua morte gerou uma onda de teorias da conspiração e controvérsias globais. A questão que ecoou em todo o mundo foi: como isso pôde acontecer? Para muitos, sua morte não trouxe um encerramento, mas sim a frustração de que ele nunca enfrentaria suas acusadoras em um tribunal. A morte de Epstein não encerrou o caso. Pelo contrário, intensificou o escrutínio. A história explodiu na mídia global, desencadeando uma indignação mundial e exigências por responsabilidade. As investigações se expandiram,
focando não apenas nos crimes de Epstein, mas também em seus cúmplices e na rede de pessoas poderosas que poderiam ter conhecimento ou participado de suas atividades. A mídia amplificou as vozes das sobreviventes e pressionou por respostas, garantindo que o caso não fosse esquecido com a morte de seu principal arquiteto. Com Epstein morto, o foco da justiça se voltou para sua associada de longa data, Ghislaine Maxwell. Filha do magnata da mídia britânica Robert Maxwell, ela era uma figura central no círculo social de Epstein. Em julho de 2020, ela foi presa e acusada de ser a principal recrutadora e cúmplice nos crimes de Epstein. Em dezembro de 2021, após um julgamento acompanhado de perto, Ghislaine Maxwell foi condenada por 5 das 6 acusações, incluindo tráfico sexual de menores. Sua condenação foi um momento crucial, uma vitória significativa para as sobreviventes, provando que a responsabilidade poderia ser alcançada mesmo após a morte de Epstein. O caso também lançou uma luz desconfortável sobre muitas outras figuras de alto perfil. Documentos judiciais, incluindo os registros de voo do jato de Epstein e seu pequeno livro preto de contatos, revelaram uma lista impressionante de associados. Várias personalidades proeminentes, incluindo políticos, empresários e até membros da realeza, foram publicamente ligadas ou acusadas de envolvimento. Enquanto muitas negaram veementemente qualquer irregularidade ou conhecimento dos crimes, as associações por si só mancharam reputações e levantaram questões difíceis sobre quem sabia o que e quando. A saga legal está longe de terminar. Embora o principal processo criminal tenha se encerrado com a morte de Epstein e a condenação de Maxwell, as investigações sobre outros possíveis cúmplices continuam. Além disso, dezenas de processos civis movidos por vítimas contra o espólio de Epstein e outras entidades continuam a tramitar nos tribunais. Muitos desses casos resultaram em acordos financeiros significativos, fornecendo alguma forma de compensação para as sobreviventes, embora nenhum valor possa apagar o trauma sofrido. Em última análise, o caso Jeffrey Epstein é uma lição sombria e poderosa. Ele expôs, de forma inegável, como a extrema riqueza pode ser usada para comprar silêncio e impunidade, e como a influência nos círculos certos pode dobrar e, por vezes, quebrar o sistema de justiça. É uma história sobre a coragem das sobreviventes que se recusaram a ser silenciadas e sobre a busca incansável por responsabilidade em um mundo que muitas vezes protege os poderosos. O caso nos força a questionar a verdadeira natureza da justiça e a perguntar se ela é, de fato, igual para todos. Não esqueça de acessar o link a assistir os nossos vídeos do canal.